É uma carta que Tiago escreveu. Deixa a sua Bíblia aberta, tá certo? Porque eu li apenas um versículo, porém nós vamos passear por toda a carta de Tiago, tá bom? Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Nós cremos, Senhor, que a tua palavra não volta vazia, antes ela faz o que te apraz. E o desejo teu, Senhor, é que caia numa boa terra, floresça, dê frutos, crie, Senhor, corações firmes na tua palavra. Eu quero, Senhor, te pedir que todas as mentes agora não fiquem dispersas, mas que sejam cativas mesmo à tua palavra, ao que tu estás falando para nós. Fale conosco, nós queremos ouvir tua voz em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se você já notou alguma coisa diferente na sociedade, assim, né? Alguma forma em que as pessoas estão se vestindo, alguma forma assim que as pessoas até no modo do cabelo, né? É uma nova tendência. Não sei se vocês já perceberam, tem uma nova tendência aí que ela está mudando algumas decorações, alguns designers, né? Que a gente pode falar assim, o design de carros, né? Tem mudado. Tem mais ou menos assim uma mistura de estilos, vamos dizer, tá? Uma mistura de estilos. É uma mistura assim de uma coisa rústica, uma coisa assim contemporânea, tá? Mas é uma mistura baseada assim no antigo e no moderno, né? Vamos dizer assim. Alguém pode dizer que é uma pitadinha, né? Uma dosezinha vintage, outro chama retrô, né? É uma coisa assim que está no cotidiano nosso, está no cotidiano, tá? Vintagismo, né? Alguma coisa vintage ou retrô está por toda parte, meus irmãos, na arquitetura, nos eletrodomésticos. A gente foi comprar uma chaleira para a cozinha lá em casa. A Karina falou assim, não, eu quero essa aqui, mas é aquela, até a cor, né? Aquela corzinha diferente, de coisa antiga, a chaleira assim meio retrô, sei lá, é vintage, né? A irmã Mary tá assim, acho que lembra desse negócio, né? Enfim, tá em tudo que é coisa, em móveis, em sapatos, né? É algo que tudo está inspirado no contemporâneo, nas coisas, mas eu quero falar, eu vou definir o que é vintage. Porque essa palavra aí a gente vai ficar repetindo ela várias vezes, então eu queria que você prestasse atenção. Vintage vem do nome vint, que vem de aquelas cultivos de uvas, né? E age, né? Que é parte de anos, de tempo, idade, que é, resumindo, meus irmãos, olha aqui, quanto mais velho, melhor. É mais ou menos isso. Ele é antigo. Isso aqui é muito importante você saber, tá? Uma coisa vintage é algo antigo, mas de excelente qualidade. Olha só. Eu não sabia que vintage era isso. Eu pensava só que era uma coisa antiga, assim, né? Uma coisinha diferente, um negócio diferente, tá? Enquanto que retrô fala de alguma coisa assim para trás, o vintage fala assim, olha, é uma coisa antiga, né? Mas de excelente qualidade. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque talvez a gente tenha que voltar para um evangelho vintage, que não mudou. Algo que é antigo, mas de excelente qualidade. Quando você começa a querer colocar uma pitadinha de algo diferente e tal, né? Ainda bem que colocar uma parede cinza, né? Daqui a pouco uma parede preta e vem uma coisa, né? Não. Calma. Né? Uma coisa vintage, antigo, mas de excelente qualidade, mas o evangelho, meu amado, ele é vintage na perspectiva de que ele é atemporal, ele é transcultural, ele precisa ser desfrutado por todas as épocas,
de forma intensa. É antiga, mas é algo de excelente qualidade. A gente olha, lê e vê que não muda. Tem o seu efeito para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de relacionamento com Deus, uma melhor qualidade de relacionamento com a sua palavra, uma melhor qualidade de relacionamento com os nossos irmãos. O que está fora disso é um modernismo ou um pós-modernismo que quer tirar isso aí que é vintage, antigo, mas de excelente qualidade. Os antigos que estão aqui, e eu estou vendo muitos aqui, não vou denunciá-los, calma, mas sabem que como é que era o hino, como é que é a canção, o hino da Mocidade Presbiteriana, né? Ele diz assim: somos jovens no mundo velho, a pregar novos ideais do santo evangelho que pregaram nossos pais. Aí vem a coisa mais bonita: o mundo muda, mas Cristo não. É vintage, antigo, mas de excelente qualidade. Aí você fica assim: mas você leu um versículo só de Tiago, o que é que isso tem a ver? Aí eu falei assim: olha, eu peguei o melhor do cristianismo, então eu vou pegar o primeiro documento, o mais antigo do Novo Testamento, né, que é a carta de Tiago. Foi escrita ali por volta de 45 depois de Cristo, né, antes até do concílio apostólico lá de Jerusalém. E já que o vintage, antigo, mas de melhor qualidade, está na moda, por que não a gente falar de Tiago, que é uma carta mais antiga no Novo Testamento, mas de excelente qualidade. Louvado seja o nome do Senhor. E segundo ponto, a gente vai falar sobre Tiago, porque é uma carta muito prática. Alguns estudiosos falam até que ela é o Provérbios do Novo Testamento. Ela é prática demais, muito prática. Então, se nós estamos vivendo, né, uma época prática, né, tão prática que a maioria das pessoas, assim, normalmente e infelizmente, ficam impacientes com as coisas antigas, né? Normalmente você não quer parar para escutar algum hino. Noite azul, céu sereno, num barco pequeno, você vai... coisa retrô, né? Tudo bem, questão de gosto. Eu estou falando mas eu quero falar sobre isso, que você não gosta de parar, você não consegue, você é impaciente, você não para, não silencia a alma. E eu quero dizer que Tiago ele vai nos orientar, a gente voltar um pouco a essa coisa, abre aspas, antiga, mas são coisas de excelente qualidade, que você e eu me incluo nesse negócio aí, tem perdido, gente. Ou vocês acham que a prática vintage do culto doméstico perdeu ali o efeito, perdeu a beleza e o poder que tem isso? Porque agora tudo está moderno, porque a criança não sei o quê, e aí a criança batendo no rosto de pai e mãe, gritando. Eu cheguei a ver o absurdo no shopping, uma criança puxando numa coleira a mãe, engateando assim. Não é que vai parar nesse negócio. Eu prefiro o vintage, antigo, mas de excelente qualidade, né? E também eu escolhi Tiago também porque, se vocês lembram, Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, né? Imagina que privilégio. O camarada que leu, apesar de que ele só foi apóstolo depois da morte e ressurreição de Cristo, mas é uma pessoa que conviveu com o Senhor Jesus Cristo dentro da casa. Que privilégio. Ele escutou, com certeza, né? Com 12 anos, a gente viu isso aqui até na escola dominical, o Senhor estava falando para os doutores da lei ali, os mestres da lei, com 12 anos. Imagina
até os 30 anos, que foi quando ele iniciou o seu ministério terreno aqui, imagina o quanto Tiago deve ter ouvido, bebido, porque o Senhor não mudou. Imagina, o Sermão do Monte deve ter acontecido várias vezes ali na mesa da casa. Calma aí, tal. Não é assim, não é assim. E vai. Então, meus amados, é por isso que existe algum tipo de cristão que parece que é antigo, antiquado. Mas é porque ele não segue modismos espirituais. Preste atenção. Crente, sabe, que tem firmeza no que crê, tem firmeza em que confia, tem firmeza para onde vai, onde está e de onde veio. Então ele não tem modismo espiritual, ele não vive de aparência religiosa. Não é um crente moderno, né? Entre aspas. Vive uma fé sólida, uma fé prática, uma fé consistente, firme, sem jaça. Esse camarada, a gente pode ler aqui na Epístola de Tiago, que você vai ver que ele se enquadra em tudo que está dizendo aqui o autor da carta a Tiago. Não fala de uma fé retórica, ele fala de uma vida diária, como eu falei, é o Provérbios do Novo Testamento. Então, por favor, me acompanhe, peça a Deus de todo o coração: Senhor, eu não quero desviar minha atenção, eu quero ouvir o que tu está falando para mim. Não perca o fio da meada. Vamos falar de 5 características de cristãos vintage, que você diz que é antigão. Cara, tá falando, né? Talvez você, adolescente, jovem que esteja aqui, olhe para alguns dos irmãos ali, principalmente aquele irmãozinho lá de cabelo branco, né? E você diz que é careta. Talvez até o seu pai, talvez até sua mãe, você olhe e diga assim: rapaz, tá falando besteira, né? Tá falando besteira. Então, meus amados, a primeira coisa que eu queria dizer para você é que um cristão maduro, um cristão antigo, mas que tem qualidades firmes e excelentes, ele tem uma fé que resiste às provações. Presta atenção, vou repetir para você. Uma pessoa que tem maturidade, porque um cristão vintage é uma pessoa madura, não é antiga, tem qualidade, por isso ele tem uma fé que resiste às provações. Leia lá, versículo 2 e 3 do capítulo 1 que nós estávamos lendo de Tiago. Olha aí o que é que diz aqui: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, vou repetir, toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Meus amados, muitas vezes esses cristãos modernos, e por isso tem tanta gente caindo, por isso tem tanta gente se esvaindo, ele pensa assim: olha, se Deus está comigo, vai dar tudo certo. Tem até um hino que diz isso, né? Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Amém. O cristão maduro, ele entende algo mais profundo. Sabe que virá provações. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículo 10, é como se ele estivesse dizendo: se prepare que vem chumbo grosso, se revista de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firme no dia mau. Existe o dia mau? Existe o dia mau. Lá em Eclesiastes fala assim, ó: você entenda que haverá dias maus e que são muitos. Então, um crente maduro, ele tem uma fé que resiste às provações. A fé verdadeira, meus amados, é provada no fogo das dificuldades. Deus coloca muitas vezes você no deserto. E o mais interessante, meus amados, minhas amadas, é que Ele não lhe prova além das suas forças. Não adianta você dizer: é porque você não conhece a esposa que eu tenho, é porque você não conhece o patrão que eu tenho,
você não conhece a enfermidade que eu tenho. Assim como o ouro, ele é refinado pelo fogo, meu amado. Está percebendo que não tem nada a ver com esse triunfalismo, com essa novidade de coach, que bota você lá em cima. Você é a obra-prima de Deus. Tudo bem, meu irmão. Mas você foi criado para o louvor da glória dele. Ele é antes de tudo. É para ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Do começo ao fim é Cristo. Desça. Você moderninho que acha que está no topo, na crista das ondas, achando que Deus vive como se fosse um mágico, querendo pedir o que você quer, meu filho, o que você quer, meu filho. Não, não é assim. Deus usa as provações para que a gente amadureça. Então, o crente maduro, ele resiste às provações com fé. Ele não abre, né? Não abre a guarda. Ele se mantém firme. É igual um vinho, né? Como o pessoal fala, um azeite que é prensado, um vinho que é envelhecido ali nos barris, né? Que é aquela coisa que você diz, é bom porque foi, sabe? Assim também Deus amadurece a gente nas nossas provações. Então, meu amado, olha aqui para mim. Você que é um cristão, e tanto jovens como adultos, velhos, crianças, mais novos, mas você pode ter a maturidade. O salmista Davi dizia assim, eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus mandamentos. Então, você ser vintage, você ser maduro, antigo, mas com excelência, é você meditar na palavra de Deus. E fazendo isso, você não abandona o Senhor na dor, não abandona. Olha o exemplo de Jó, e você vai ver que Tiago vai citar exatamente isso. Não perde a fé na crise. Você vai dizer, eu sei em quem tenho crido. Não desiste no sofrimento, ele sabe que Deus está trabalhando para que você seja maduro espiritualmente. Ele sabe disso. Segundo ponto, cristão maduro, antigo, mas de excelência. Controla a sua língua. Ainda no capítulo 1, versículo 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E aí, se você quiser ler também o versículo 26, se alguém supõe ser religioso, moderno, religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. Que coisa! Está se enganando. Então você que é um crente que quer ser maduro no Senhor, fale menos, ouça mais. E como isso se aplica para mim? Eu sou meio impetuoso. Eu sou de falar. Eu vou para algumas reuniões que eu participo de conselhos. Amanhã mesmo estou viajando para ir para uma. E acreditem, meus irmãos, eu falo isso com muito temor diante do Senhor. Falo com muito temor. Deus sabe disso. O Senhor está aqui, sabe que eu estou falando muito temor do Senhor. Eu digo, Senhor, eu quero controlar minha língua. Eu sei que vai ser discutido. Aí o pessoal passa a pauta, né, da reunião, fico olhando a pauta, estudo os documentos, fico, rapaz, eu tenho que falar isso, né? Eu não posso me omitir nesse negócio, mas quando eu controlo a minha língua, eu fico, meus irmãos, às vezes eu passo a madrugada inteira pedindo a Deus. Coloco o rosto no chão? Coloco o rosto no chão. Não estou com caridade de santo, não. Meu Deus, que me ajude, Senhor.
Essa reunião. Às vezes eu digo assim, não vou nem tomar café, quero chegar lá. Começa a reunião, eu lá. O Espírito sentado. 1, 2 horas, 3 horas, eu já tá. Isso aqui, perco a linha e vou lá pro banheiro, olho pro espelho e digo assim, você não tem jeito, cara. Que é isso? Dá um desespero, meu Deus, que órgãozinho indisciplinado. O que é que diz lá? Tiago capítulo 3, versículo 5. O que é que diz lá? Vamos ler. O que é que diz? Tiago capítulo 3, versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Meus irmãos, isso aqui você pode ler e achar uma coisa meio alegórica, fantasiosa, mas, meus amados, uma única palavra destrói casamentos, magoa a pessoa assim, a pessoa leva para o túmulo mágoas por causa de palavra maldita, fere um filho, divide uma igreja. Uma fasquinha só incendeia tudo, meu irmão. É a pessoa que está numa BR em tempo de seca, principalmente lá no centro-oeste, no Planalto Central. Fica tudo seco no mês de junho, julho. Quem morou por ali, por aquele lado, morei lá. É secura total. Às vezes a umidade cai tanto que proíbe os alunos de ir para a sala de aula e tal. Pronto. O cara joga uma bitucazinha de cigarro, é um incêndio tremendo. Ninguém consegue conter esse negócio. A língua. Palavra mal colocada. Então, meu amado, preste atenção aqui, meu irmão. Deus está falando para mim. Espero que esteja falando para você também. Você que é um cristão maduro, vintage. Ficou bonita essa palavra, ficou não? Ninguém mais vai esquecer esse negócio. Vou ficar repetindo isso aqui direto. Hein? Você é um cristão maduro, meu irmão. Pense antes de falar. Pense antes de falar. Não espalhe fofoca. Porque às vezes a gente pensa que o pecado, né, é adultério, é roubar, é fofoca também, viu? Ser maledicente. A única vez na minha vida que eu vi alguém ser disciplinado por fofoca foi lá na igreja presbiteriana de Resende. Irmã Maria, irmã Nelcina, era o nome mais ou menos desse. Foi disciplinada em púlpito pelo pastor João Campos. Sei o que, disciplinada. Ela levantou e começou a discutir. Aí falei, por isso mesmo que está sendo disciplinada. Por que não sei o que? Tem não sei quem que faz isso, o senhor não faz nada. Ai, começou a fofocar, entregar a vida dos outros no meio da igreja. É por isso que está sendo disciplinada. Eu olhei assim e digo, rapaz, é vintage, né? Antigo, mas de excelente qualidade. Ser disciplinado. Não responde com ira. A palavra de Deus diz, olha só que coisa interessante, a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita ira. Você entende o que é isso, meu irmão? Ah, mas eu sou aqui, eu sou explosivo, eu dou um boi para não entrar na briga, eu dou um... Para com isso, é crente, rapaz. Palhaçada desses termozinhos de gente ímpia do mundo. Aí fala isso como se fosse uma coisa bonita. Vergonha. Controle sua língua, rapaz. Use palavras que edificam. A palavra de Deus diz que a morte e a vida, olha só, meu irmão, é sério isso. A morte e a vida está na língua. Quem sabe bem utilizar comerá do seu fruto. E ele fala aqui. Ele fala. Leia lá depois, tá? A língua, ele fala assim, olha, um barco, veja um navio imenso. O timoreiro pode ser, sabe aqueles transatlânticos? Não sei se vocês já viram, é imenso, meus irmãos. Uma vez colocaram uma foto de um Titanic perto do transatlântico, e o Titanic parece uma lancha. Sabe aquela coisa imensa?
o timoreiro chega assim, ó, faz isso, o navio todo virando para onde ele quer. O cavalo, lá no Salmo, ele diz assim, não seja como a mula, nem como o cavalo, que se não tiver o cabresto, ele não lhe obedece. É isso que a palavra de Deus fala. E tem muitas coisas falando sobre a língua. Mas você é um cristão vintage, você é um cristão maduro, então controle a sua língua. André, vocês não, porque vocês são santos demais, tem uma língua que só abençoa os outros por aí. É bênção, não é? É, mas André precisa muito de um controle dessa língua. Terceiro ponto, meus amados, um crente maduro vive uma fé prática. Olha o que é que diz ali no versículo 22 do capítulo 1. Vamos ler aqui. Vamos ler todo mundo junto para vocês saber se realmente vocês estão acompanhando ou vocês estão no livro de Salmos. Não está em Tiago. Deixa eu ver agora, né? Então vamos lá. O cristão vintage, maduro, ele tem uma fé na prática. Versículo 22, o que é que diz? Vamos lá? Praticantes da palavra e não somente ouvir, enganando a vós mesmos. Vocês já perceberam que tem mais de uma vez que ele está falando que a pessoa se engana? Fica se enganando? Tem gente que está se enganando. E a palavra de Deus está nos exortando nessa noite. Cuidado, meu irmão. Se você ouve tudo isso aqui e passa daquela porta, acaba aqui o culto, vai lá atrás, toma seu milkshake de ovo maltine e vai embora. E quando você tem que chegar esse milkshake? E você sai daqui e esquece tudo. Esquece tudo. O apóstolo aqui, o Tiago, ele está dizendo aqui, meus amados, essa fé é teórica. Teórica. Você, se alguém pergunta, você cita tudo, fala tudo. Você é um camarada cheio de exegese, de hermenêutica, de não sei o quê. Você conhece tudo. Mas na prática, meu amigo, é descendo aqui já a rua Barão de Granito, você já não dá a vez para o outro que quer passar, você começa a xingar os outros no trânsito, e aí vai, e por aí vai. Mark Lloyd Jones fala, não adianta ouvir sermões, ler a Bíblia, conhecer teologia, se isso não muda a forma com que você vive, não adianta nada. E ele chega ao ponto de dizer, você está se enganando. Por isso que lá, Tiago capítulo 2, versículo 17, ele fala, a fé sem obras é morta. É morta. Pessoal, nós não somos salvos pelas obras, tá? Mas ele está falando que sem obras você não pratica. Você ouve, entra pelo um ouvido, sai pelo outro. Você não quer falar, mas a palavra de Deus está sendo falada e no estrito, vamos dizer assim, você está fazendo ouvido de mercador. Fazendo ouvido de mercador. Já ouviu esse termo? Minha mãe falava muito. Não faça ouvido de mercador, não. Meus amados, uma fé verdadeira produz transformações práticas. E ele chega ao ponto de dizer assim, você olha no espelho, e a palavra de Deus é um espelho para a gente. Você olha no espelho, vê que tem uma mancha aqui no seu rosto, o cabelo está meio em desalinho, e você sai do espelho e fica como era, ele fala assim, você se esqueceu da sua imagem, não adiantou de nada. Se você não corrige nada, para que se viu o espelho? É isso que Tiago fala. Assim, aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica. Meu amado, deixa eu fazer só essa aplicação. Deus está falando comigo nessa noite. Afinal de contas, os anos estão passando. Eu tenho essa responsabilidade de vir aqui, ocupar o púlpito, falar para vocês a palavra de Deus. É uma responsabilidade tremenda. Então, eu tenho que viver o que prego? Tenho. Eu tenho que praticar aquilo que eu aprendo, que eu aprendi no discipulado, lá nos 3 anos de discipulado. Eu fiz o primeiro discipulado, que era na casa de Fubá. Eu, Roberto, Aziel, e uma turma lá, Jaime, com a Madeleine. Eu me lembro que a gente saía daquele do prédio de Fubá e eu ficava meio
azoado assim. Eu falava, meu Deus do céu, é um recall, eu tô todo errado, que coisa é essa? Quem fez o discipulado sabe como é que é. Então, meu amado, é você transformar esse conhecimento em ação. Não é uma religiosidade aparente. Viva o cristianismo real, em nome de Jesus. Estamos acabando. Então, principalmente aqui, meus amados, o cristão maduro, ele pratica a humildade. Capítulo 4, versículo 6 de Tiago. Capítulo 4, vamos ler todo mundo junto? Capítulo 4, versículo 6, vamos lá? Antes, ele dá, pelo que diz. Aí por isso que ele fala, sujeitai-vos perante a mão de Deus, né? Ele vai continuando ali, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Vocês já perceberam que vai totalmente, diametralmente oposto ao espírito de exaltação no mundo? O negócio é o seguinte, meu amigo, você tem que se autopromover, que se você não se promover, quem vai lhe promover? Olha só que falácia do inimigo. Você é cristão mesmo? Humildade. Nada de ego inflado. Ah, mas eu preciso ser reconhecido. A necessidade de ser reconhecido. Sabe como é que é? Camarada, é impressionante. Cada vez que a pessoa fica querendo ser reconhecido mais e mais, ele está se afundando. Está se afundando. Deixa eu dar um exemplo prático que um amigo meu, que está aqui hoje, faz parte do meu pequeno grupo, ele falou uma vez para mim. Eu estava tendo um probleminha assim, conversando com ele falou, rapaz, você consegue imaginar Davi, quando era pastor, ele fazendo um lobby para ser rei, publicando ali, deixa eu postar isso aqui no Instagram para a galera ver, deixa eu fazer isso, para o Saul me ver, para isso ver. Não. Ele tira você lá de trás da malhada. Se ele escolheu você, se ele tem negócio com você, então pare de ficar nesse ego inflado, a necessidade, né? O mundo pede isso, mas você, como cristão maduro, tem outra postura. Nós temos outra postura. Humildade diante de Deus e das pessoas. A gente pode também ler capítulo 4, versículo 10. O que é que diz aqui? Vamos lá. Vamos ler mais uma vez, hein? Humilhai-vos. E ele? Então, meu irmão, em nome de Jesus, humildade não é fraqueza. Não é fraqueza. É uma declaração aberta para Deus, para o mundo, para você mesmo, que você depende totalmente do Senhor. Porque hoje em dia tem esses super crentes aí, né? Super crentes e tal. Não, meu irmão. Olhe para dentro de você que você vai chorar do que você vai ver. E como você carece do Senhor. Como diz aquele hino, né? Do novo cântico. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. É isso? Você precisa do Senhor. Eu preciso do Senhor. Ou então aquele hino. Eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitória já tive nas lutas aqui. No entanto, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor. Então, menos. Humilhai-vos diante da mão do Senhor. O cristão maduro se torna mais humilde e não mais orgulhoso. Reconhece as suas limitações. Você reconhece as suas limitações, meu amado? Quando você reconhece suas limitações, automaticamente você dá glória a Deus. Não vive buscando aplausos, porque o Senhor sempre com essas coisas, ele diz assim, é um quarto secreto, é a mão direita, não vejo o que a esquerda faz, ou a esquerda, não vejo o que a direita faz. Não fico no meio da praça, falo, né? Não faz isso. Ele sabe que tudo é graça. Para encerrar, cristão vintage, verdadeiro, maduro, ele leva a oração a sério. Tiago capítulo 5, versículo 16. 5:16.
Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Muito pode, por sua eficácia. O que, meus irmãos? Por que, meus irmãos? Minha mãe costuma dizer, não é em vão que se ora. Mas quem é que quer orar hoje? Quem é que quer orar hoje? Quanto tempo você passa? Eu não estou falando que é quantidade, né? Mas quanto mais você conversa com o Senhor, mais você quer falar com Ele. Lembra-se do dia que você namorava com a sua esposa, né? Que eu sei que você é uma pessoa vintage, então você ficava gastando as fichas telefônicas. E você aí fica com aquela gracinha vintage. Desliga agora. Desliga você. Não, desliga. Né? Porque você não quer deixar, você é apaixonado, você não quer sair da presença do Senhor. Mas quando você não leva a oração a sério, você acorda, já pega o celular, já vê seu WhatsApp, aí vai para o café, Senhor abençoe esse café, não sei o que, você está conversando com ninguém. Fala com uma pessoa importante, falar com você e você, tá bom, não sei o que. Você vai parar, vai dar atenção, mas com o Senhor, você não leva a sério. Então é interessante que Tiago termina a carta dele falando dessa responsabilidade, dessa seriedade que é a oração. Por que eu estou falando sempre isso, meus irmãos? Porque a modernidade tem levado a você esquecer, a modernidade tem tirado a humildade de você, tem soltado sua língua para falar de todo mundo, tem feito você achar que você é o triunfalista, que nada pode acontecer com você, qualquer coisa que acontece você já chuta o balde e você começa a blasfemar mesmo, porque você não tem raiz. Não tem raiz. Aí ele dá o exemplo de Elias. Ele chega assim, meu amado, veja bem, Elias era homem como nós, sujeito às mesmas tentações, orou a Deus, pedindo para que não chovesse. E durante quanto tempo, meu irmão? 3 anos e meio não choveu. Ele fala nitidamente aqui, ó. Eu vou ler, porque vocês podem pensar que eu estou inventando, né? Mas vamos lá. Elias, versículo 17 do capítulo 5. Era homem semelhante a nós. Meus irmãos, não tinha nada de extraordinário em Elias. Só que ele andava com Deus. Tinha outro também. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E não foi achado, porque o Senhor... Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente tem que orar. Sujeito aos mesmos sentimentos. Elias. E orou. Mas tem uma palavrinha aí que às vezes a gente passa desapercebida. E orou com insistência. A gente... Ixi, isso é coisa de vintage. Orou com instância, meu amado. Eu estava dando um exemplo, né? Hoje ninguém quer isso, não. Ninguém quer pagar esse preço. Eu me lembro que eu ia para aquelas reuniões de oração. Eu não vou falar o nome dela, mas é o nome da irmãzinha que eu lembro, né? Não vou falar que está na internet, pode ser que, né? Mas faz muito tempo. Eu estou partindo para 57 anos de idade, então não tem muito tempo. Eu era garotinho mesmo, né? Quase 50 anos atrás, olha, meio século. Mas eu lembro nitidamente aquela irmãzinha pedindo oração para Deus trazer o esposo dela de volta, que saiu de casa, está morando com outra. E as irmãs lá orando. E me lembro, por incrível que pareça, o dia em que ela agradeceu, que Deus ouviu orações e o homem voltou. E aquelas irmãs chorando, louvando e agradecendo a Deus. Mas hoje quem é que quer pagar esse preço? Vamos ser sinceros. Orar com instância, sabe? Dizer assim, não. E olha só. Hoje, né? Alguns tempos eu falando com minha mãe sobre esse fato. A gente fica conversando, sabe? Fui quinta-feira na casa da minha mãe, eu vou ver por semana. A gente fica o dia todo conversando.
conversando. E minha mãe, porque isso? Aconteceu isso com minha mãe, quando eu era garota, por perto dos pés de bananeira, fica contando a vida toda, e eu fico achando maravilhoso o que é que Deus fazia na vida dela, falava com ela, aquelas coisas todas. E uma das coisas que ela fala é o seguinte: essa irmã que você está falando, que lembra e tudo e tal, é por causa dessas orações que Deus segurou a família dela. O filho é isso, a filha foi isso, a filha não sei o quê. Deus, ela segurou na oração. Mas hoje em dia você vê um filho assim, a filha de um jeito, você quer resolver do seu jeito, na sua força. Joelho, minha irmã, está aqui, ó. Ore. Deus ainda responde orações. Ele é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Jovens, Deus ouve as nossas orações. Estava falando com os jovens ontem. Eu falava, rapaz, eu passava ali por aqueles prédios, ficava olhando assim à noite, as varandas. Eu dizia, rapaz, eu queria um negócio assim, queria estar ali com minha família. Aí um amigo meu do lado falava assim, qual é o andar que você estaria? Eu falei, rapaz, lá pro 7º andar. Ele falou, então eu estaria no 8º, ali, a gente ali e tal. Aí, olha aí. Eu me lembro que eu quis me amostrar, fui assistir uma tal de Nona Sinfonia de Beethoven, lá no Centro de Convenções. Marcado para começar às 9 horas. Eu nem me toquei, né? Criança, assim, jovem, ali para adolescente inconsequente. Esse negócio começou para lá depois das 10, acabou mais de meia-noite, todo mundo pegando seus carros e indo embora. E André Peixoto na parada do ônibus, não vinha ônibus. Mas toda vez que eu passo por ali, eu ficava ali na parada do ônibus, aí vinha os caras assim meio malandro, eu atravessava o lado da rua, voltava, um medo medonho. Pense no desespero daquela noite. Eu me lembro como fosse hoje, aquilo marcou demais minha vida. Toda vez que eu passo por lá, com carro, com ar-condicionado ligado, com Vencedores por Cristo tocando, aí eu digo, pessoal, estava ali naquela parada, tá vendo? Nunca imaginei que Deus podia fazer na minha vida. Jovem, Deus pode fazer maravilha na sua vida. Ore, peça a Deus, né? Mas você quer ser moderno? Não, seja vintage. Seja antigo, mas com excelência. Você é aquele jovem que busca Deus. Elias era simples, mas ele sabia o Deus que ele tinha. Ora antes de agir, busca Deus em secreto, depende da intervenção divina. Ele sabe que a oração tem poder. O reverendo Hernando Dias Lopes fala assim, que quando o crente ora, os céus se abrem, Deus se levanta e coisas novas acontecem na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio nisso. Então Deus está procurando esses cristãos maduros. O mundo vai valorizar a aparência, as coisas que são novas. Aí é novidade. Novidade não, é a igrejinha aqui, louvor, pregação da palavra de Deus, vamos orar, vamos consagrar a vida. Não, é rapidez e tudo, mas é superficialidade, gente. Superficialidade, o primeiro vento é construído na areia. Deus procura homens e mulheres com uma fé que é testada nas provações. Lembra que a gente leu o versículo 1 e 8? Você tendo por grande alegria, você passar por várias provações. Disciplinado nas palavras, você controla a sua língua. Você pratica nas atitudes aquilo que você aprende. Tem um coração humilde e persevera na oração. Louvado seja Deus. Mas é antigo. Você é antigo para o mundo. Para Deus você é um vinho bom. Você frequenta uma igreja? O que é que você faz, meu irmão? Como é que você está hoje? Depois de você ouvir essa palavra de Deus, como é que você está hoje? É autêntica a sua fé? Deus está falando comigo, está falando com você. Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome. A gente quer aprender mais de ti, Senhor. A gente quer ser taxado como antigo mesmo. Na forma de falar, na forma de vestir, na forma de andar, na escolha de amizades, no respeito aos pais, na comunhão contigo.
na leitura da tua palavra, no compromisso com a oração. Deus, a gente crê. A gente crê no poder da oração. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu ouves a oração do teu povo. Quantas orações já foram respondidas? E eu te louvo, Senhor, porque nessa noite estás renovando o coração de muitos aqui para se humilhar, controlar a língua, ser perseverante na tribulação, perseverante na oração, praticar o que escuta, não ser mais uma segunda-feira que já esqueceu de tudo e só vai lembrar no próximo domingo. Não. Por favor, Senhor, me confronte. Se precisar quebrar, fazer um vaso novo, estamos aqui. Quebranta-nos. Em nome de Jesus. Amém. Não derreguei. Não poderíamos